Olá, estamos aqui para dar início a mais um estudo. Hoje nós vamos falar sobre pecados que entristecem a Deus. Bom, para isso nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios 10, vamos ler dos versículos de 1 a 3. Eu gostaria também que quando essa palavra chegasse no seu lar, você estivesse bem e que toda a sua família também estivesse bem, que sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual. Bom, nós já estudamos, algumas experiências de alguns personagens do Antigo Testamento, que a gente vem lá desde o início falando. Examinamos diversas consequências trágicas do pecado original e também dos pecados subsequentes. Então, depois da gente do homem ter se afastado de Deus, nós sabemos que Deus ele odeia o pecado e ele se entristece com aqueles que cometem pecado. Então, nós precisamos ter isso, que o pecado ele nos afasta de Deus. Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pecados que entristecem a Deus, e o primeiro deles é o pecado da idolatria. Este é o pecado número 1 que mais entristece a Deus, o pecado da idolatria. Lá em Êxodo, capítulo 32, você vai ver que o povo de Israel fez um bezerro de ouro como seu ídolo e todos passaram a comer, beber, folgar e cometer atos imorais. Diante desse novo Deus. As pessoas que fazem e adoram ídolos recebem de Deus o castigo eterno. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O humanismo é o ídolo de alguns incrédulos que alegam que o Deus da Bíblia não existe. Confiam demais na inteligência humana e em sua própria capacidade, mas seu destino final só pode ser a condenação. E eu vou dizer para vocês que até mesmo os filhos de Deus, os crentes, podem ter ídolos. Para nós crentes, o pecado da cobiça é idolatria. Se amamos algo mais do que amamos a Deus, isso se deve à nossa cobiça. É idolatria. Substituímos, é como se nós estivéssemos substituindo Deus. Não apenas nas coisas materiais podem ser nossos ídolos. Em alguns casos, o ídolo pode ser a esposa, pode ser o marido ou até mesmo os filhos. Em outros casos, pode ser o nosso amor à fama e a nossa honra na sociedade. Mas a ira de Deus se acende quando ele vê a idolatria. Ele já nos revelou claramente, pelo primeiro e segundo mandamento, que não devemos adorar ídolos. Aqueles que adoram ídolos são os que permitiram que o seu amor a Deus desmoronasse. Então, eu pergunto a você, ama você algo ou alguém mais do que ama a Deus? Se você o faz, você deve imediatamente voltar-se para Deus e começar a reedificar o seu altar verdadeiro a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, de forma que você adore somente ao Senhor. E isto só será possível pela plenitude do Espírito Santo. Bom, o outro pecado que entristece a Deus é o pecado do adultério e a imoralidade sexual. Bom, esses pecados também entristeceram seriamente a Deus. Mais de 24 mil homens de Israel foram mortos na sentença divina. Em um só dia, quando pecaram sexualmente com mulheres moabitas, enquanto Israel estava acampado lá em Sitim. Se você quiser acompanhar essa história, está lá em Números 25, 9. Então, a Bíblia ensina que os filhos de Deus que cometem adultério receberão um julgamento duro e implacável de Deus. Você pode confirmar isso em 1 Coríntios 10, 8. Então, o corpo do crente ele foi comprado pelo sangue de Jesus, de modo que ele se torna o templo do Espírito Santo.
E o Espírito Santo de Deus habita em nós, e por isso nós nos tornamos filhos de Deus e membros do corpo de Cristo. A palavra de Deus nos ensina que todos os outros pecados são fora do corpo, mas o pecado sexual é um pecado contra o nosso próprio corpo. Portanto, cometer esse pecado significa desprezar o Espírito Santo de Deus que habita no crente, é desafiar sua santidade e profanar seu santo templo, o que destrói a pessoa. O pecado sexual não apenas corta o relacionamento da pessoa com Deus, mas também destrói a sua vida. Sua autoestima e consciência ficam danificadas e seu próprio corpo se torna enfermiço. Então, não somente isso, o pecado sexual causa grandes prejuízos à família e à sociedade, aos quais o indivíduo pertence. A causa da maioria dos casamentos desfeitos hoje são os atos imorais de marido e esposa que quebram a comunhão conjugal. A palavra de Deus predisse que o pecado sexual será como um presságio do final dos tempos, varrerá a terra e as práticas sexuais corruptas de hoje comprovam-no claramente, né? Todos os dias a gente escuta na televisão muitos pecados, né? Sexuais sendo cometidos. Então, a forte tendência de hoje é de as pessoas profanarem seus corpos pelos pecados sexuais. Por isso, nós devemos vigiar e orar o tempo todo. Bom, o outro pecado que entristece a Deus, o pecado de provar a Deus. Nós devemos evitar provar a Deus. O povo de Israel provou o Senhor com relação à comida. Eles contenderam com Deus, reclamaram que ele os havia liberto do Egito apenas para fazê-los morrer de fome no deserto. Deus enviou maná e codornizes para que comessem, mas castigou aqueles que o provaram. Não obstante o castigo, os israelitas continuaram provando a Deus e por isso foram continuamente condenados e picados, né, como nós vimos algumas lições atrás, por serpentes venenosas ou atacados por pragas no deserto, onde acabaram morrendo. O mesmo se aplica hoje. Se nós nos achegamos a Deus sem crer nele totalmente, mas apenas para ser curado, ou para receber paz, ou fazer uma concessão mental de que ele é o Salvador, ou para obter bênçãos materiais, isso é provar a Deus. As pessoas que têm esse tipo de atitude não adoram a Deus como deveriam. Estão apenas tentando usá-lo como meio de satisfazer seus próprios interesses e necessidades. Deus nos falou que não se agradará de nós se nós voltarmos atrás. A verdadeira fé é confiar em Deus nas horas da tentação e ainda louvá-lo nas sombras escuras de nossa vida, sem fazer concessão ao pecado. Portanto, nas horas de dificuldade, devemos louvar o nosso Pai Celestial, mas ainda dar-lhe graças pela obra que ele está fazendo em nossas vidas e jamais prová-lo. Outro pecado que desagrada o coração de Deus, o pecado do ressentimento e murmuração. Esses pecados entristecem a Deus. Nós não podemos crescer espiritualmente se somos alimentados constantemente com ressentimento. Se o marido se ressente da esposa e esta do marido, o amor entre eles logo desaparecerá. Se os filhos se ressentirem dos pais, o relacionamento se tornará tenso e o cuidado e amor dos pais esfriarão. O ressentimento quebra a união entre os cônjuges, cria distância entre pais e filhos e causa uma ruptura nas amizades. Visto que o povo de Israel murmurou contra Deus, o Senhor fê-lo perambular no deserto. Todos os homens de mais de 20 anos
exceto Josué e Calebe, morreram no deserto e não puderam alcançar a terra prometida que manava leite e mel. Miriam, irmã de Moisés, foi punida com lepra por ter falado contra Moisés. Está lá em Números 12, 10. O pecado da murmuração neutraliza as bênçãos de leite e mel que recebemos do Senhor e impele-nos a uma experiência tipo deserto, no qual perdemos a presença de Deus. Quando as dificuldades da vida e situações horríveis se abatem sobre nós, nós devemos ainda assim dar graças ao Senhor por sua bondade, em vez de nos ressentir e nos queixar da situação. Bom, claro que isso não é fácil, né? A gente passa, a gente vê algumas coisas e a gente fica ali, mas nós devemos sempre, mesmo diante das sombrias experiências da vida, dar graças ao nosso Deus. Então nós sempre vamos ver uma poderosa demonstração de milagres, mais do que nós poderíamos esperar. Sempre. Foi assim que Deus fez no deserto. No deserto manava leite, ou no deserto tinha um maná. No deserto eles reclamavam, Deus enviava as codornizes. No deserto eles tinham uma nuvem que cobria, né, para o sol não marcasse suas peles. No deserto também eles tinham uma fogueira, um fogo santo do Senhor à noite para aquecê-los do frio. Então tudo isso eles tiveram no deserto. Foram tirados, né, do Egito, um lugar onde eles estavam escravos, por 400 anos ali escravos. Eles clamaram ao Senhor, eu estava até meditando na palavra de Deus esses dias, que eles clamaram ao Senhor pela libertação, para que Deus enviasse alguém para os libertar do Egito, porque eles eram ali escravos. E durante todo o período em que Deus estava conduzindo eles a uma terra que mana leite e mel, eles simplesmente murmuravam. E aí aconteceu tudo isso que nós falamos ali, né? Por causa da murmuração. Então a palavra de Deus não é um conjunto de leis e tampouco um jugo pesado. A palavra de Deus é o nosso alimento cotidiano, é nossa fonte de vida vitoriosa. Portanto, se nós estivermos cometendo o pecado da idolatria, imoralidade sexual ou murmuração contra Deus, nós devemos permitir que a palavra de Deus se torne um espelho e que reflita nossa verdadeira condição e arrepender-nos em seguida. Edifiquemos de novo um altar puro e santo de adoração, do qual o nosso Pai Celestial se agrade. Então, se você tem esses pecados na sua vida, você deve se arrepender imediatamente. Através da palavra de Deus, nós podemos, né? Deus nos corrige através da sua palavra. Então, nós precisamos fazer isso para a honra e glória do Senhor. Fiquem em paz, que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Amém.